Oi, eu sou a Vitória e depois de muito tempo eu vim falar com vocês sobre oração. Lá em Mateus 6, a partir do versículo 5, Jesus ensina como orar. E o que é isso? Quando Jesus Cristo morreu, o véu dos santos, que era o santuário, né, o lugar onde os sacerdotes iam para falar com Deus, esse véu ele foi rasgado. E isso quer dizer que todos nós, temos acesso direto para falar com Deus. E é através da oração que a gente faz isso. A gente conversa com o Senhor. A gente pede, a gente agradece e fala que a gente quer o que está se passando na nossa vida. Vamos ver o que Jesus diz lá em Mateus 6, a partir do versículo 5. Quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vem em secreto te recompensará. E orando, não useis de vã repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Primeiro, quando você para em um momento da sua vida e decide orar, é porque você tem fé, independente de como está a sua vida espiritual. Só ora quem tem fé, porque quando você ora, você reconhece que existe um Deus que te escuta, existe um Deus que pode te ajudar, que tem o poder para te ajudar, que tem o poder para mudar aquilo que está na sua vida. A oração é quando você reconhece que você não está sozinho e que tem um Deus que tudo vê, que tudo sabe e que tudo pode fazer. Independente de como está a sua vida espiritual, se você sente que a sua fé está abalada, se você para falar com Deus, é porque você sabe que Ele pode te ouvir. Não existe quem saiba orar. Ninguém sabe. Jesus nos ensina a orar, mas todos nós temos uma vida própria. Todos nós temos situações pessoais e particulares na nossa vida e cada um de nós passa por momentos diferentes. A oração, ela é uma coisa íntima e pessoal. E quando Jesus nos ensina a orar, Ele diz para fazermos isso em secreto, porque nós não precisamos de outro além de Deus para nos ouvir. Nós não precisamos do perdão de outras pessoas. É bom que a gente tenha, caso a gente tenha falhado com essas pessoas, mas primeiramente em nossa vida deve vir o Senhor. Então é com Ele que nós devemos derramar as nossas angústias, é a Ele que devemos agradecer, é a Ele que devemos pedir, é nele que devemos colocar a nossa confiança e é Ele o nosso refúgio. E como Jesus nos ensina a orar, Ele diz para fazermos isso em secreto, porque Deus escuta em secreto e age em secreto. A oração, ela não é uma coisa qualquer, ela é um privilégio que nos foi dado através da morte dele, no caso ele não tinha morrido ainda, mas esse privilégio de ter acesso direto a Deus aconteceu quando o véu se rasgou. Então, não é uma coisa qualquer e não deve ser feita de qualquer jeito, porque a gente não vai estar falando com qualquer um. Nós vamos estar falando com Deus, o Altíssimo, o Senhor, autor e consumador da nossa vida. Então, nós devemos fazer isso com reverência, com respeito, com amor. Jesus nos ensina a orar, não usando de vãs repetições, porque Deus tudo sabe, sem hipocrisia, com o coração limpo. Ele nos diz que não devemos orar para sermos vistos pelos outros e que nós devemos ir com fé, sabendo que Deus pode nos atender. Nós devemos orar lembrando sempre e colocar isso na nossa oração, que nós confiamos em Deus e que nós sabemos que Ele tudo sabe, que Ele sabe das nossas necessidades. Mas na frente, no capítulo 6, Jesus diz que Deus sabe das nossas necessidades antes que nós possamos pedir. A Bíblia nos manda orar sem cessar, porque orar nos aproxima de Deus. Jesus, ele mostra um exemplo de oração, que é o Pai Nosso, né, onde as pessoas pegam o Pai Nosso e repetem ela várias vezes, mas é apenas um modelo, é dizendo como nós devemos fazer. Ele começa exaltando ao Senhor, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mas nós não temos que repetir cada palavra todas as vezes que nós queremos orar. Nós podemos fazer como o Senhor fez, começar exaltando o Senhor. Senhor, eu sei que o Senhor me escuta, eu sei que o Senhor está me ouvindo, eu sei que o Senhor tem poder para me ajudar. Então, e aí você começa. Jesus pede pelo reino de Deus, né? Pela presença dele. Diz que independente da nossa vontade, daquilo que a gente queira, que seja feita a vontade do Senhor. Ele nos ensina a pedir pelas nossas necessidades, por aquilo que nós estamos precisando, para que o Senhor perdoe os nossos pecados, que o Senhor nos ajude a perdoar a quem nos deve.
pede para que o Senhor nos livre do mal e conclui de novo reconhecendo o poder de Deus. Cada uma dessas frases do Pai Nosso, nós podemos falar aquilo que está passando na nossa vida e aquilo que está passando no nosso coração. E lá em Lucas 18, a partir do versículo 9, Jesus ele diz uma parábola para aqueles que estão ali. A parábola é o seguinte: propôs também esta parábola a alguns que confiavam em si mesmos por se considerarem justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo com o propósito de orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, posto em pé, orava de si para si mesmo desta forma: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto ganho. O publicano, estando em pé, longe, não ousava nem ainda levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: ó Deus, sê propício a mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para sua casa, e não aquele, porque tudo o que se exalta será humilhado, mas o que se humilha será exaltado. Então, quem eram os fariseus e os publicanos? Os fariseus eram os religiosos da época, os defensores da lei, que seguiam a lei judaica com muito rigor. E os publicanos eram os cobradores de impostos, eles recebiam os impostos e as taxas do povo. Os publicanos, eles eram bem desprezados pelo povo porque a maioria deles era corrupto. Então, as pessoas viam ele como os pecadores, porque eles roubavam do povo. Então, foi o fariseu e o publicano orar, e enquanto o publicano derramou seu coração perante o altar e nem sequer erguia os olhos para orar, para falar com o Senhor, porque ele sabia do pecado dele, o fariseu, por se achar bom demais, orava como que para ele mesmo. E o publicano, que se humilhou perante o Senhor, nós não devemos nos humilhar perante os outros, apenas perante o Senhor. Derramar o nosso coração e reconhecer os nossos pecados e pedir perdão ao Senhor, pedir misericórdia a Ele. E foi isso que o publicano fez, diferente do fariseu. O publicano voltou justificado, o fariseu não. Então, quando nós somos orar, nós devemos reconhecer o nosso lugar de criatura e reconhecer que nós estamos falando com o Criador, independente do momento que a gente está passando. Deus sabe do que estamos passando. O que Ele quer é que nós derramemos as nossas situações, as nossas vidas e o nosso coração a Ele. A Bíblia nos diz para orar sem cessar. Então é isso o vídeo de hoje. Espero que vocês orem muito. Peço que orem por mim. Prometo que vou orar por vocês. E se você gostou do vídeo, compartilha, deixa um like, se inscreve no canal. E até a próxima.